Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série de mentorias com o livro Esposa de Excelência. Projeto que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com o máximo de mulheres possível, para poder abençoar o seu casamento, abençoar a sua vida como mulher cristã, nos nossos comportamentos, no nosso temperamento, na nossa mudança de vida. Nós vamos embarcar aí durante algumas semanas, né? Nesse projeto, lendo esse livro como um direcionador de assuntos, né? E estudando junto com a autora Marta, aquilo que ela aprendeu, né, no discipulado dela com mulheres nos Estados Unidos, né, como mentora de mulheres. Lendo a biografia da Marta, eu falei, Senhor, que um dia, né, eu possa ter alguém que fale, né, de tudo aquilo que eu tô semeando, as sementes que eu tô semeando na vida das pessoas. Mas aqui no final do livro tem uma fotinha dela, ó, para poder mostrar quem é ela. Fala um pouco sobre ela, que tá dizendo que ela é formada em enfermagem, desenvolveu seu ministério na área de aconselhamento bíblico, tendo recebido seu treinamento pela National Association, não sei falar o nome. Ela é casada há 40 anos com Sanford. Ambos são membros da Igreja Bíblica da Fé, onde Marta ministra estudos bíblicos para senhora. E aí a Marta escreveu esse livro. Parece que esse era um projeto que ela tinha como mentoria, né, lá. E ela transformou esse projeto num livro. E hoje nós estamos começando, dando pontapé nesse projeto. E eu espero que você esteja animada. E bora lá, gente, ver o que Deus tem para fazer com a minha vida, com a sua vida, né? Em nome de Jesus, que a gente possa ser impactada pela palavra de conhecimento. Hoje pela manhã eu fiz uma live no Instagram e no canal do YouTube, falando sobre a sabedoria de Salomão. E durante toda essa semana eu estarei nas lives também falando sobre sabedoria, o que a Bíblia fala sobre sabedoria, né, e como nós devemos buscar a sabedoria e o conhecimento. Eu acho que esse estudo é muito válido porque a gente não nasce sabendo ser esposa, né? Pelo contrário, acho que a grande realidade que a gente tem enfrentado aí no mundo de hoje as pessoas ficam às vezes 6 anos fazendo uma faculdade de medicina, 5 anos para fazer direito, para virar um advogado, virar engenheiro, né? Ou curso de odonto, estuda e faz prova, e faz trabalho, e apresenta TCC, e aquele tanto de coisa para formar, ganhar um diploma, e se torna o quê? Profissionais de excelência. Porém, com famílias destruídas. Por quê? Porque as pessoas não estão com a mesma disposição que tem para enfrentar 5 anos de faculdade, elas não estão dispostas a estudar para terem casamentos bem-sucedidos. Então, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, as pessoas entram numa relação, né, conjugal, de marido e mulher, sem nunca ter lido um livro sobre casamento, sem nunca ter sentado para pedir conselho para alguém que já tem muitos anos de casado. As pessoas não buscam saber sobre esses interesses, né, mas se casam. E quando se casam, se deparam com pessoas muito diferentes, né? Os conflitos vêm, a vida do dia a dia, né? Não é aquele cenário do namorado, porque quando você namora, cada um vai para sua casa, e depois que casa, vai os dois para a mesma casa. Tem que dormir junto e tem que fazer dar certo, né? A aliança para Deus é muito importante e a gente tem que zelar por ela. E aí, sabe o que a gente percebe? Que a falta do conhecimento, a falta do estudo, tem feito com que muitos casais, né, cheguem ao divórcio, por não se conhecerem, por não saberem se comunicar direito dentro do casamento e não saber lidar com as finanças, quando vem crises financeiras, né? Não sabem se unir e aí parece que tá num campo minado e a grande verdade é que fica cada um vestindo uma camisa e brigando, cada um para defender o seu lado, né? E a gente tem que lembrar que no casamento a gente veste a mesma camisa, nós somos um time só. A gente tem que fazer dar certo, né? O grande segredo é a gente fazer dar certo. Eu e o Pedro, no ano de 2024, que é o ano que nós estamos, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas nós vamos fazer em novembro desse ano 10 anos de casados, né? E 11 anos agora, 7 de setembro. Nós estamos no mês de agosto, daqui um mês e meio a gente faz 11 anos que nós estamos juntos. E sempre que as pessoas perguntam qual é o segredo, não tem segredo, né, gente? Mas o que a gente tem feito para ter um casamento bem sucedido, a resposta que está sempre na ponta da língua, pelo menos na minha boca, os dois têm que querer fazer dar certo. Eu acho que o segredo para um casamento durar 50, 60 anos é o quê? Os dois querer fazer dar certo. Quando você quer fazer dar certo, você tem mais tolerância, você se torna uma pessoa mais paciente, você engole um sapo, você quer brigar, mas você escolhe ser feliz, porque melhor é ser feliz do que ter razão, né? Então, gente,
acho que tem muito mais a ver com nós mesmos do que com o outro, né? E o grande desafio que eu tenho feito aí nas redes sociais pra galera que vai entrar nesse projeto comigo é: muda eu, Senhor, né? Muda eu. Porque enquanto eu ficar esperando a mudança do outro, das pessoas, talvez eu vou andar em círculo, né? A gente fica num círculo vicioso, você não sai do lugar. Então, o nosso grande pedido de oração, talvez durante todos esses dias que a gente vai fazer a mentoria desse livro, é: muda eu, Deus, Espírito Santo, muda meu coração, muda minha mente, né? Muda meu temperamento, muda quem eu sou. E a Bíblia, ela nos faz um desafio muito grande, que é o nascer de novo, né? A Bíblia diz que quando nós fazemos uma aliança com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nos colocamos como servo dele, ele é o Senhor da nossa vida, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Essa é a promessa do novo nascimento, que nós deixamos de ser quem somos e nos tornamos uma outra pessoa em Cristo, né? Somente através do Espírito Santo de Deus que a gente consegue ser lapidado, transformado de dentro para fora, né? Então, essa é minha oração, né? Em nome de Jesus, eu já orei antes de começar essa live, mas agora junto com você, né? Feche seus olhos. A nossa oração é: Espírito Santo de Deus, guia-nos, Senhor, pelas palavras de vida eterna. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, porque a tua palavra diz que o Senhor dá de graça a quem pede. Que o Senhor tire toda tolice, todas as escamas que vendam os nossos olhos, que os cegos possam enxergar, que os surdos possam escutar, que a gente possa escutar a voz do Senhor nos direcionando, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Então, revela-nos o conhecimento que esse livro carrega e que as mulheres, né, que estiverem me escutando possam receber do Senhor uma dose de transformação de vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Bora começar essa live? Amém. 3, 2, 1. Começando do começo. Não pode faltar, gente. Quem é seguidora minha sabe que a pastora gosta de pregar a Bíblia com o cafezinho dela. Eu sou apaixonada por café. Ganhei essa caneca de presente de uma ovelha minha linda que chama Devocional da Rafa. Nossa leitura, tô com a mesinha aqui de apoio, minhas canetinhas estão aqui, minha Bíblia tá aqui, que nós vamos encerrar com um texto da Bíblia. E nós vamos começar então pela leitura do primeiro capítulo, né, do livro. E esse livro foi escrito pela Marta Pias, não sei se eu letrar o sobrenome dela, mas acho que é assim. O livro tem o título de Esposa de Excelência, mas eu quero lembrar a todos que, apesar do livro ele ser pontual na vida de uma esposa, né, tratar do casamento, ainda que você não seja casada, né, talvez você é solteira, talvez você é noiva, talvez você é divorciada, né, não sei qual o cenário que você se encontra, e eu creio que toda a palavra de Deus ela é absorvida para quem quer aprender, né? Então tem gente que fala assim: ah, eu não vou fazer a mentoria porque eu sou solteira. Mas eu me lembro, né, que quando eu sempre tive o sonho de casar, mas antes de casar, durante mais de 10 anos, eu estudei para casar, né? Então, desde os meus 17 anos que eu comecei a ler livros sobre casamento, sobre relacionamento, porque pensava eu, o dia que o Senhor mandar um marido, eu tenho que estar pronta. Então, eu falo assim que a mulher sábia, ela se prepara, né, com sabedoria, aprende com as que já está vivendo os BO, para que quando ela se casar, para que quando Deus mandar um marido, um esposo, ela não cometa, né, os erros, para que ela tenha as respostas quando as dificuldades vier. A Bíblia fala que o prudente é aquele que constrói sua casa na rocha, porque quando vem a tempestade, a casa permanece firme. Então, se eu puder dar uma dica para a turma que é solteira, que estiver assistindo essa live, ainda que o livro seja para mulheres casadas, direcionado para os casamentos, para as esposas, você pode absorver todo o conhecimento para você, como sabedoria e entendimento, né? Então, use todos os princípios para a sua vida no todo, né? No contexto geral, como mãe, como amiga, como filha dos seus pais, como funcionária de uma empresa, né? Porque eu acho que falar sobre ser uma mulher de Deus, né? Ter em nós as características de uma mulher, ainda que seja para a esposa, você que não é casada, está convidada a embarcar nessa mentoria junto comigo, para que você possa aprender da parte de Deus. E quem sabe, né? A hora que o Senhor permitir você viver um novo relacionamento,
você poder já saber os princípios da Bíblia, né, em relação a como se relacionar com o outro. Uma folheada pelo sumário dele, nós vamos ver que o livro ele é dividido em 4 partes. Primeira parte fala o que a esposa deve entender. Então eu coloquei aqui entendimento. As primeiras 6 lives nós vamos falar sobre o entendimento. Por quê? Porque nós temos que parar de dar murro em ponta de faca. Então a falta de entendimento tem feito você brigar por coisas imaturas. A falta de entendimento tem feito você se comportar de uma forma imatura. A falta de entendimento tem feito você responder e pagar na mesma moeda. Então você precisa entender, né? Verdades fundamentais para uma esposa excelente, está escrito aqui, e ela destrincha isso em 6 tópicos. Segunda parte do livro, a responsabilidade da esposa. Então, parar de olhar para o outro e olhar para nós mesmos. Existe uma parcela de responsabilidade que ela é sua, né? E eu acho que dentro de um casamento a gente precisa trazer o BO para nós mesmos. E é engraçado, gente, porque na maior parte dos aconselhamentos que a gente faz com pessoas, principalmente que estão com problemas no casamento, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Acho que a gente nunca sentou com alguém que está vivendo um problema no casamento e a pessoa trouxesse a culpa para ela. Não, a culpa é minha, eu faço tudo errado, eu sou briguenta, eu sou chata, eu sou difícil, não sei como que esse homem está aguentando ficar casado comigo. A gente nunca escutou isso. A culpa é sempre dos maridos. É os maridos que é difícil, é os maridos que não aguentam, é os maridos... Então, vamos lá. Segunda parte, nós vamos assumir as nossas responsabilidades. Terceira parte, a submissão da esposa. O papel, né? A Bíblia tem descrito quais são os nossos papéis dentro do casamento e acho que se a gente não tá fazendo nem a nossa parte, como que a gente vai cobrar do outro fazer, né? Então, assuma o seu papel, a submissão da esposa, a realização da esposa. E a quarta parte, são as preocupações específicas da esposa. Eu coloquei aqui os pontos de atenção. Nós precisamos nos atentar que nós temos fraquezas, que nós temos limitações, então, ponto de atenção. E é interessante que ela coloca assim, ó, por exemplo, um ponto de atenção, a ira, outro ponto de atenção, o medo, outro ponto de atenção, a solidão, a outro ponto, a dor. Então, são situações que a gente pode viver, preocupações, situações pecaminosas da esposa excelente. Situações que você pode pecar, né? Eu fiz um encontro de mulheres onde eu falei sobre as emoções e eu falei, você pode sentir todo tipo de emoção, mas você não pode ser controlado pelas suas emoções. Então, você pode sentir o medo, a emoção do medo? Sim, você não precisa se culpar de sentir medo, né? Mas você não pode ser controlado pelo medo. Você pode ficar irado, mas você não pode ser controlado pela ira. Então, o que Jesus fala? Ireis, mas não pequeis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O ponto de atenção é, não deixe que as suas emoções te domine ao ponto de você perder o controle. Na introdução do livro, a Marta vai compartilhar um pouco sobre como nasceu o projeto desse livro, que são as mentorias, o trabalho que ela faz com mulheres, e que ela foi muito incentivada pelo marido, por alguns amigos, a transformar aquele trabalho que ela fazia em um livro. E virou um livro. Então, tá aqui o livro. E a gente vai começar, então, pelo primeiro capítulo, A Esposa Excelente, Quem a Pode Encontrar. Capítulo 1, página... A Esposa Excelente, Quem a Pode Encontrar. Para quem não conhece, o livro de Provérbios, capítulo 31. A mãe do rei Lemuel dá um conselho para o seu filho de como ele deveria procurar uma mulher de Deus para ele. Então, são conselhos de uma mãe, né? Sabe quando você senta com seu filho e fala, filho, deixa eu te dar um conselho. Então, a Bíblia descreve que é a mulher na visão, na perspectiva bíblica, na visão de Deus. Então, leia Provérbios 31, releia o Provérbios 31 quantas vezes for necessário, até que você decore. E lá vai falar de uma mulher maravilha, porque ela é top. A mulher trabalha, a mulher cuida dos meninos, a mulher cuida da casa, não falta roupa, não falta comida, ela faz negócio com o povo de fora, ela é exemplar em tudo que põe a mão. Então, a mulher, ela é meio mulher maravilha. E glória a Deus, né? Que o Senhor coloca aí uma meta bem alta pra gente alcançar, mas se a gente bate meta no trabalho, né? Nós não vamos bater meta com Deus, gente? Bora bater meta com Deus. Capítulo 1, a Marta traz aí o primeiro tópico da mentoria, a esposa excelente.
quem a pode encontrar. Lendo aqui junto com vocês, né? E para quem tem o livro, vocês vão acompanhar comigo aí pelo livro, mas eu sei que tem pessoas que estão assistindo o vídeo que não tem o livro, né? Então tem pessoas, Rafa, não tô podendo fazer esse investimento agora, então eu vou acompanhar com você. Então eu vou lendo, né, para as pessoas poderem acompanhar comigo. Você pega aí na sua casa, pega o seu caderninho, de preferência um caderno para anotação, caneta, o livro, marcador de texto e aquilo que o Senhor for falando com você, circula, faz setinha, faz anotações pessoais, né? Tipo, preciso melhorar, atenção, faz link uma palavra na outra. Eu gosto sempre de ensinar o pessoal na live a fazer. Marta começa então o capítulo 1 compartilhando um pouco do testemunho dela. Esse capítulo ela vai falar de quem ela era. Aqui fala assim, a esposa que eu fui. Vocês vão perceber aqui na leitura que a Marta chega no ponto do divórcio. Casamento falido, destruído, né? Então ela começa contando, a esposa que eu fui. Submissa? Pergunta, eu? Ser uma esposa submissa? Com um grito enraivecido, peguei a Bíblia e atirei. Vou encenar aqui. Peguei a Bíblia e atirei meu velho amigo. Ela jogou a Bíblia no Ed e na sua esposa. Ed havia acabado de me mostrar no livro de 1 Pedro 3,5. Eu vou ler na minha Bíblia, porque a tradução aqui ela tá um pouco mais difícil. Mas na NVI tá assim, ó. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido. Algumas Bíblias vão falar, estando submissas ao seu próprio marido. Ele não precisou esperar muito pela minha resposta. De todas as coisas que eu desejava ser na vida, submissa não era uma delas. Ela diz que a amiga fala que o testemunho de conversão da Marta foi como domar um cavalo chucro. E ela estava certa. Mas deixe-me começar do início. Fui filha única, meus pais me amaram e me mimaram. Eu era cheia de vontades. Imagina o meu choque aos 19 anos, quando meu amor do colegial e eu nos casamos. E descobri que o mundo não girava ao meu redor. Imagina o choque. Filha única, muito mimada, casa com 19 anos e descobre, que o mundo não gira ao meu redor. Eu era egoísta. A Marta falando, gente. Eu era egoísta, obstinada e irracível. O que é uma pessoa obstinada, gente? A pessoa obstinada é aquela que não muda de opinião. A pessoa obstinada é aquela que tudo tem que ser do jeito dela, tudo é opinião dela. Você pode falar, no final ela vai virar pra você e vai falar assim, mas eu não concordo. Um coração obstinado não é irredutível. Então ela fala, eu era uma pessoa egoísta. Agora imagina ser casado. Fala, Deus! Imagina ser casado com uma mulher egoísta. Será que tem alguma mulher aí? Com um coração obstinado, dona da verdade. Coração que não cede, coração que tudo tem que ser feito do jeito que a pessoa... Quando olho para aquele período, se meu marido não me amasse o bastante para estar ao meu lado, nosso casamento teria fracassado logo no início. Pensei equivocadamente que me casar e ter filhos me faria feliz. Quem nunca? Ai, gente, grande ilusão das mulheres, né? Aí eu fico vendo as mulheres solteiras. Não, quando eu tiver um filho, eu vou ser a mulher mais feliz. Quando eu casar, eu vou ser a mulher mais feliz. Então ela fala, eu equivocadamente pensei que quando eu me casasse e tivesse filhos, isso sim me faria feliz. Isso me contentou durante algum tempo. De fato, gente, quando a gente tá recém-casada, a gente é cheio dos mimosinhos, o forrinho, combina os trem. Os anos vai passando, é que a gente vai ficando desleixada, mas é igual o primeiro filho. O primeiro filho você faz um tipo de enxoval, o segundo filho você faz outro, o terceiro nem enxoval tem. O primeiro filho você compra berço, mala maternidade, o segundo, não vai uma mochilinha mesmo. Então, assim é o casamento. Quando você casa, o início do casamento, pra mulherada solteira que tiver aí, nunca casou, a gente parece que tá brincando de casinha, a gente tem as panelinhas, tudo combinando com as colheres, mas depois de um tempo, você começa a procurar por algo mais, porque você percebe que a felicidade ela não está no casamento e nem nos filhos. E ela fala aqui, logo eu já estava procurando algo mais. Busquei felicidade em organizações comunitárias,
educação, trabalhos e festas. Cada uma dessas atividades me manteve entretido durante algum tempo. No entanto, eu sempre ansiava por algo mais. Nunca me satisfazia. Com o passar do tempo, decidi dedicar-me a uma carreira profissional. Eu tinha certeza de que isso resolveria o meu problema. Então, fiz um curso avançado na área de enfermagem e, finalmente, eu estava dando aulas no curso de enfermagem numa faculdade local. Então, esse aqui é o testemunho dela. Eu gostava realmente de ensinar enfermagem. Contudo, todos os meus esforços eram centrados em agradar a mim mesma e em desenvolver-me na minha profissão. Logo, meu casamento começou a desmoronar. Gente, pausa aqui. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós precisamos nos lembrar o lugar que cada coisa na nossa vida deve ocupar. A gente percebe que o feminismo, né, o empoderamento veio de uma maneira que a gente tem valor por aquilo que a gente faz, pelos diplomas que você tem na parede, aquilo que você conquista. E o que muitas mulheres têm cometido, e eu vou aproveitar o gancho dela aqui, é que, diante do crescimento profissional, as pessoas têm colocado um esforço muito grande, ou seja, horas no trabalho, e para agradar a si mesmo, agradar suas próprias realizações, e o casamento começa a desmoronar. Então, vamos lá. Eu vim da área da confeitaria, da área da alimentação, e eu posso falar que na área da confeitaria nós somos reféns da cozinha, né? As confeiteiras, elas passam horas e é um trabalho muito cansativo. Chega no final do dia, tudo que uma pessoa que trabalhou o dia inteiro na cozinha quer é tomar um banho, colocar um pijama e deitar na cama para dormir. O que nós esquecemos é que esse cansaço excessivo vai fazer com que, ao final do dia, tudo que você queira é dormir. Porém, você é uma mulher casada e você precisa lembrar, e ela vai falar isso aqui, que o seu maior e melhor tempo ele tem que ser dedicado ao seu marido. Então é uma inversão de valores, onde nós colocamos o trabalho, né, a profissão acima daquilo que é primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar, Deus. Depois de Deus, o casamento. Então o seu trabalho não pode mudar de lugar. E nós precisamos nos atentar aonde está a nossa responsabilidade em relação a Rafa, mas eu tenho que trabalhar. Então nós vamos procurar uma outra profissão para você. Se você não tem equilíbrio, se você não põe horário para entrar, horário para sair, nós que somos empreendedores, a gente precisa pôr regra e limite. Ainda que você tenha um negócio, eu aprendi isso a duras penas, porque eu não tinha regra e limite, eu trabalhava 18 horas por dia. Meu marido chegava do serviço, eu ainda punha ele para trabalhar comigo na empresa. Nós chegávamos lá, nós estávamos exaustos. Então a gente sabe que a vida afetiva do casamento fica balançada, né? E aí a gente vê que a vida sexual não fica ativa mais, o casal para de beijar na boca, se beija só um selinho muito rápido, e aí aquele beijo que era no namoro não existe mais depois de casado, porque tô cansado, porque os meninos choram de madrugada, porque eu tenho que trabalhar no outro dia cedo, e por aí. Você já sabe como que a história é, eu tô só comentando. Mas ela fala, por uma insatisfação, busquei no trabalho uma realização pessoal. Porém, para me satisfazer, trabalhava horas e horas e horas, me concentrava apenas na profissão e o meu casamento começou a desmoronar. Página 14, viu, gente? Eu me tornar uma feminista vaidosa. Gente, lembrando que a Marta era egoísta, ó, filha única, mimada, egoísta, coração obstinado e irracível. Aí ela fala que ela se torna ainda uma mulher feminista e vaidosa. Misericórdia. Que deixaria sua marca no mundo. A minha maneira, ela fala. Na época em que comecei a lecionar, começamos a construir a casa dos nossos sonhos. O construtor estava nos roubando uma grande quantidade de dinheiro. Ele nos deixou uma casa inacabada com mais de 15 mil dólares em penhor da propriedade. Tentei fugir de toda aquela pressão. Pensa, uma panela de pressão vai explodir. Como que ela fugiu? Bebendo e indo em festa. Afinal, decidi que realmente precisava de liberdade. Ou seja, quando a casa, a vida financeira, os problemas começaram a pegar, eu preciso ser livre, eu preciso sair de dentro dessa casa, eu preciso distrair minha cabeça. É assim que começa. Ai, eu não tô dando conta de ficar dentro de casa, eu não aguento mais falar de problema. Ai, eu não aguento mais falar de problema. Preciso sair, eu preciso ser livre. Beber, festa, curtição. Que no final a gente sabe que é uma válvula de escape, né? E aí ela fala. Comecei a fazer planos secretos. Olha o plano secreto da Marta. Misericórdia. Comecei a fazer planos secretos de deixar a minha família. Nessa hora, Satanás começa a mandar setas, né, na mente.
esse casamento não vale a pena. Esse marido é muito chato. Você vai viver para cuidar de filho, de menina dentro de casa? Olha, você tá perdendo a sua juventude. Daqui a pouco você tá velha. Você não vai conseguir mais ter uma carreira. Não é assim que começa? Alguma identificação? Deixa nos comentários para mim. Eu quero ler todos. Ela fala que secretamente, ela começa a planejar na mente. Ó, vou fugir. Cadê? Pensei em deixar as crianças com meu marido, aliviando a minha consciência com o pensamento de que ele era bem mais estável. Ela fala, aliviando a minha consciência de que ele era mais estável do que eu. Felizmente, ponto, vírgula, Deus tinha outro plano para mim. Então, vamos bater palmas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem outros planos para nós. Bora lá. Deus interveio enviando 3 pessoas à minha vida. Uma delas é a Katrina, minha querida amiga cristã, com quem dividi um escritório na faculdade. Eu debochava da fé da Katrina e gritava com ela quando ela tentava falar comigo a respeito do Senhor. Algumas vezes ela ia para casa em lágrimas. Alguém já passou por isso? Ser afrontada na sua fé e ir embora para casa chorando em lágrimas por minha causa. Foi nessa época em que eu dividi o meu escritório com Katrina que o Senhor enviou Ed e Jaque de volta para Atlanta. Mas admito que tinha curiosidade a respeito deles, porque ouviram um boato de que eles estavam seguindo uma religião. E eles estavam. Estando entre eles 2 e Katrina, não havia como evitar falar sobre Deus ou sobre a sua palavra. O Senhor orienta na vida dela, né? Filha única, mimada, coração obstinado, egoísta, feminista, vaidosa. Você pensa, ou Jesus entra na causa de Marta, ou Martinho o quê? Vai pro inferno. Misericórdia. E aí ela começa aqui, página 15. Enquanto os meus planos de abandonar a minha família progrediam, ela não desistiu da ideia, tornava-me mais e mais apreensiva. Logo, então, comecei a ficar cheia de ansiedade e daquilo que o mundo chama de síndrome do medo. Afogar minha dor emocional na bebida só me deixava mais ansiosa e deprimida. Então, muitas pessoas vão para a bebida para buscar um refúgio, mas ela deixa bem claro. Eu bebia e ficava mais ansiosa e mais triste, mais deprimida. Ed, o amigo, continuava dizendo para eu orar e ler o Evangelho de João. Por fim, totalmente desesperada, aceitei seu conselho. Vou tentar acelerar aqui um pouco. Eu estava tendo um colapso e pensei que precisava de ajuda psiquiátrica. Ou seja, gente, o nível aqui de ansiedade já estava indo para buscar médico. Então já não era só uma coisa da cabeça, não é mais uma manha. Ela começou a ter crises de ansiedade e depressão ao ponto de buscar ajuda de médico. Entretanto, eu não marcava uma consulta porque sabia que os remédios que o psiquiatra ia me prescrever iriam me impedir de lecionar a enfermagem. Então ela era professora. Se ela tomasse, ela tinha que parar de dar aula. Meu marido insistiu, imaginando que estava para ser arrastada de casa numa camisa de força. Finalmente, concordei em ir com uma condição. Pedi ao meu marido primeiro que me deixaria conversar com o pastor de uma igreja local. Ele relutou, mas acabou concordando. Então o marido também não era cristão. O marido estava quase chamando uma camisa de força para ela, levando ela à força para uma clínica psiquiátrica, de tão ruim que ela estava. E ela fala, não, tudo bem, eu vou no médico, mas eu queria conversar com o pastor. Em breve, estávamos frequentando uma igreja com os nossos amigos Ed e Jaque. Durante esse tempo, continuei a ler o Evangelho de João, repetidas vezes, muitas vezes. Muito do que eu lia, eu já sabia e acreditava. Que Jesus era Deus, que ele era o único Salvador, e ele morreu na cruz para pagar a penalidade dos meus pecados. Eu havia aprendido esses fatos quando eu era criança, mas não conhecia Deus pessoalmente. Chave. Isso aqui acontece com muitas pessoas. As pessoas, elas acreditam que Deus existe, elas acreditam que Jesus existe, que ele morreu numa cruz, mas não conhecem a Deus. Então, entende que não é sobre acreditar, é sobre ter um relacionamento com Deus. Eu havia aprendido, Uma noite, contudo, enquanto meu marido estava no trabalho e os nossos filhos, Ana e David, dormiam, eu estava na cama lendo o Evangelho de João, como vinha fazendo por muitas noites. Aquela noite seria diferente. Quando cheguei no João, capítulo 14,
eu li aquelas que se tornaram as palavras muito conhecidas de Jesus. João 14:14. Está escrito assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Disse em voz alta: isso não é verdade. Tenho pedido e pedido a Ele que tire a minha ansiedade, que nos traga de volta o nosso dinheiro que o construtor roubou e que restaure o nosso casamento, e Ele não tem feito nenhuma dessas coisas. Será? Chave. Destravando aí, ó. Vamos virar a chave. Será que tem alguma mulher aqui que tem a mesma fala que a Marta? Se a Bíblia diz que se eu pedir algo para Deus, Ele vai fazer, aí você vira e fala: mentira. Tô orando para Deus mudar a nossa vida financeira. Eu tô orando para mudar meu... Rafa, se você tivesse voz agora, você ia me parar e falar: Rafa, mas eu tenho pedido tanto para Deus mudar a nossa vida financeira. Nós estamos em crise, o casamento não tá bom. Eu já pedi tanto para Deus mudar a vida do meu marido e nada acontece. Então é mentira o que João 14:14 fala. Me lembrei que Ed disse: continue lendo, Marta. O amigo dela falou: não pare de ler, leia, leia. Então li o versículo novamente. Mas dessa vez eu li um pouco mais o texto. Tudo quanto pedirdes no meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. De repente eu entendi. Acendeu uma chave. Clim! Todas as minhas orações eram o quê? Egocêntricas. De repente, finalzinho da página 15, entendi que todas as minhas orações eram egocêntricas. Quem aqui não sabe o que é o egocentrismo? Uma oração egocêntrica. O que é isso? Egocêntrico é aquele que ele é o centro e as coisas giram ao redor. Então ela fala: eu entendi. Tudo que eu falava, tudo que eu pedia, todas as minhas orações eram egocêntricas. Era sempre o que eu queria, era sempre as minhas vontades, o meu propósito, aquilo que eu achava que era bom. Uau! Será que tem alguma esposa que ora, mas não tem visto a sua oração ser respondida? Porque pede errado, a Bíblia fala isso. Pede e não recebe, porque pede errado, para gastar com seus próprios prazeres. Então, será que não é nós que estamos orando errado? Muda eu, Senhor. Vamos lá? Repete comigo. Muda eu, Senhor. Porque às vezes você está colocando a culpa na conta de Deus, sendo que é você que tem orado uma oração egocêntrica. E ela fala: nada do que eu queria era para a glória de Deus. Curvei minha cabeça em submissão e recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Passei um bom tempo confessando os meus pecados. E então orei: Senhor, agora sei que tu tens poder para tirar minha ansiedade. Porém, se o Senhor o fará ou não, o Senhor é que decide. Olha a oração dela. Eu sei que o Senhor pode tirar a ansiedade do meu coração, mas se o Senhor vai fazer, quem vai decidir é o Senhor. Quero que a minha vida te glorifique. No final, ela entendeu que com ansiedade ou sem ansiedade, que a vida dela fosse para a glória de Deus. Apaguei as luzes e fui dormir. Na manhã seguinte, em vez da ansiedade que por meses vinha me inundando, despertei com uma incrível sensação de paz de Deus. Levantei-me e andei pelo quarto. Parei para acender a luz e pensei: minha vida nunca mais será a mesma. Finalmente encontrei o que vinha procurando: Jesus Cristo. Não eu, era agora o Senhor da minha vida. Glória a Deus pelo testemunho da Marta, gente. Glória a Deus. Talvez você que está me assistindo tenha lutado contra a ansiedade, crise de pânico, né, depressão, tantas coisas. Você tem pedido: Senhor, me cura, eu não quero tomar remédio mais. Olha para você ver que virada de chave. Ela entendeu que tudo que ela pedia a Deus tinha só a ver com ela mesma. Ela era o centro da oração. Tudo era para ela, por ela, os desejos dela, as vontades dela, aquilo que ela entendia que era bom. E ela falou: eu tô orando errado. Não é sobre mim, é sobre a glória de Deus. Então, Senhor, se for para ter uma doença que te glorifique, amém pela doença. Se for para o marido ficar desse jeito para que te glorifique, que amém pelo marido. E ela fala: Jesus se tornou o Senhor da minha vida. Página 16. Minha vida tem mudado drasticamente por causa do que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Gente, conhecimento muda a rota. Conhecimento muda a vida. Porque conhecimento muda as nossas atitudes. Então, muda eu, Senhor. Você pode falar aí? Muda. Aprendido sobre ser uma esposa piedosa. A piedade não é de coitada. É uma esposa boa, generosa,
com os frutos do Espírito. Queria poder dizer a você que agora eu sou uma esposa perfeita. Mas é claro que eu não sou. Entretanto, Deus tem me concedido um desejo de ser a esposa que Ele quer que eu seja. Seremos esposas perfeitas? Não. Óbvio que não. Nós somos seres humanos. Mas ela falou, Deus tem me dado, né, um desejo, Ele tem colocado uma vontade dentro do meu. O desejo é a vontade de ser a esposa que Ele quer que eu seja. Então, não é mais sobre o que eu quero do casamento, não é sobre mais aquilo que me faz feliz, mas sobre aquilo que Deus quer que eu seja. Mesmo que eu fale miseravelmente, Ele está no processo de me moldar naquela direção. Deus não só tem me dado um profundo amor pelo meu marido, como também paixão pela palavra dele e por ensinar mulheres mais jovens a serem a esposa excelente descrita na Bíblia. A vontade de Deus para cada esposa cristã é que seu mais importante ministério seja para o seu marido. Vão voltar na leitura? A vontade de Deus para cada esposa cristã que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador é que o seu mais importante ministério seja para o seu marido. Depois do relacionamento pessoal da esposa com Jesus, nada deve ter maior prioridade. Entende quando eu falo que vocês, ao invés de darem o melhor da sua disposição, do seu tempo, do seu marido, vocês têm dado para o trabalho? Porque se a gente passa 8, 10 horas, por exemplo, na beirada do fogão, fazendo comida, limpando casa, faxinando, gente, é óbvio que você vai estar cansada à noite. Você está dando para o seu marido o seu extremo cansaço, sua exaustão, sua fadiga. Só que ela fala que depois do seu relacionamento com Jesus, nada deve ter maior prioridade, nem os seus filhos. Tem muita esposa que tem colocado filho na frente do marido. Isso está errado, gente. Isso é descumprir um princípio bíblico. Mulheres, principalmente mulheres que têm criança pequena, eu sei que a criança pequena ela tem uma demanda de nós diferente. Eu tenho 2 crianças pequenas, né? Passei por um processo de enfermidade com o meu filho mais novo, quando ele tinha 1 ano e 3 meses. Então você imagina a gente equilibrar os pratos de um bebê de 1 ano e 3 meses que não dormia, desde o dia que ele nasceu ele não dormia, meu filho. Ele chorava de 15 minutos, porque ele tinha um problema no intestino e eu não sabia. Eu passei o primeiro ano de vida do Leonardo todo acordada, eu não dormia. Então, eu posso falar com propriedade porque eu vivi na pele numa situação muito mais grave do que só um filho saudável que não dorme. Então, a gente não pode misturar as bolas. Você não pode pegar o bebê que não dorme e pôr ele em prioridade do seu marido, né? Então, a prioridade é o marido. O marido deve ser o maior beneficiado do tempo e da energia, energia da sua esposa. E é engraçado, as mulheres na hora de dormir tá pendengando, morta, cansada com farofa, não dá nem um beijinho nos maridos. Mas para acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para fazer funcional na academia, ela está super animada. Eu acompanho as redes sociais, acompanho os Instagram das garotas. As garotas não dão beijo no marido para dormir, mas acorda às 6 horas da manhã disposta a comer ovo mexido com whey protein e ir pra academia, malhar. Sabe, essa energia e essa disposição que você tem para ir pra academia às 6 horas da manhã, essa tem que ser a sua energia, a sua disposição para dar uns beijinhos no seu marido na hora de dormir. Dormir abraçadinho, fazer um carinho, né? Dar uns beijinhos na boca. Uns cafunézinhos assim. É, gente. Aí tá tudo com dor de cabeça. Oh, glória a Deus, Senhor. O marido deve ser o maior beneficiado do tempo e da energia da esposa. E não o receptor daquilo que possa ser o resto. Tem marido que só tá recebendo o resto. Veste a carapuça aí, galera. Ó, põe a carapuça e dá o laço. Se eu fosse vocês, não ouvia essa mentoria perto dos maridos de vocês, não. Porque eles vão falar assim, fala Deus, usa a pastora Rafa. Não assiste perto deles, não. Ele não pode ser o receptor, ele não pode ser aquele que recebe o resto. Os maridos estão recebendo o resto, gente.
no final do dia. É o resto da energia, é o resto do tempo, é o resto do carinho, é o resto. A mãe beija milhões de vezes o bebê, mas não beija o marido. Sendo o seu marido um cristão fiel ou sendo o seu marido um incrédulo, aquele que não crê em Jesus. Não interessa. Não é sobre fé, tá? Não é sobre ele crer em Jesus ou não. Deus quer que toda mulher cristã seja uma esposa devotada, dedicada, entregue, disposta. Uma esposa excelente. Essa verdade, ela é tão importante para Deus que ele revelou clara e completamente na palavra dele, a Bíblia. De fato, a escritura por si só, ela é suficiente para prover a sabedoria que a esposa precisa para viver uma vida cristã. Uma das passagens mais importantes da Bíblia, concernentes à vontade de Deus para a esposa cristã, encontra-se em Provérbios 31, que eu comecei falando. Observe que neste capítulo de Provérbios estão as palavras do rei Lemuel, as quais lhe ensinou sua mãe. No versículo 10, o rei Lemuel faz a pergunta. Qual pergunta? Mulher virtuosa, esposa excelente, quem achará? O seu valor excede de finas joias. Quem pode encontrar uma esposa excelente? Quem é o marido? Quem é o homem que encontra uma esposa que não dá resto de tempo e energia? Quem é o marido que encontra uma mulher que não entrega resto de energia para ele? Quem pode encontrar uma esposa excelente? O que é uma esposa excelente? Como pode ser reconhecida? Quem? O quê? Como? Com quem? O que ela faz? Essas questões e outras são respondidas no livro de Provérbios 31. Minha vida foi radicalmente transformada pela aplicativa desta e de outras passagens da Escritura. Por Deus ter me dado um coração disposto a obedecer a sua palavra e a sua vontade na minha vida, Marta diz, ela declara, eu tenho me tornado a esposa piedosa que ele quer que eu seja. Ele pode fazer isso na sua vida também, se você é cristã. Você pode, com o auxílio de Deus, tornar-se uma esposa piedosa, uma esposa excelente. Este é o propósito desse livro. Que você considere primeiramente o que significa ser uma esposa excelente. E então se comprometa fielmente a essa finalidade. Então, ela fala, em primeiro lugar, você precisa saber o que é. Porque como que você vai ser uma coisa que você não sabe? Como que você vai se dedicar para uma coisa que você nem sabe que você tem que dedicar? Então, primeira coisa, tópico 1. O que significa ser uma esposa excelente? Você precisa saber. Se comprometa. Mas é compromisso mesmo, é dedicação. Porque quem tem compromisso se dedica, honra, não falha, se esforça para que se torne a esposa que Deus quer que você seja. O propósito deste capítulo é te dar um vislumbre, uma ideia. O capítulo vai falar o quê? Uma ideia do que uma esposa excelente é, na esperança de que você também se torne uma esposa dessa espécie. As características dessa mulher, você precisa saber. Em Provérbios 31, Deus descreve 20 características de uma esposa excelente. À medida que essas características ou qualidades são desenvolvidas numa mulher, sua vida começa a glorificar a Deus. Então, quando eu desenvolvo as características de ser uma mulher de Deus, automaticamente as minhas atitudes, minha postura, meu posicionamento glorifica a Deus. Como uma linda flor, a luz do sol da manhã reflete a glória da criação de Deus. Uma esposa excelente reflete a glória de Deus através do quê, gente? Das suas atitudes, das suas ações. Mas as mulheres estão querendo refletir a glória de Deus só nas palavras. A gente está querendo ser grandes pregadoras, dar muitos testemunhos, orar pelas pessoas. Não, eu estou refletindo a glória de Deus, eu sirvo a igreja. Não. Nós refletimos a glória de Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações. Muitas mulheres possuem o desejo de ser a mulher excelente, Provérbios. Elas apenas não acreditam que isso seja possível. Então, tem muita mulher que fala, nossa, eu queria ser essa mulher. Não, que lindo, né? Que top. Mas eu não consigo. Elas acreditam que não é possível. Pelo menos não para elas. Então, elas olham às vezes uma mulher muito dedicada e falam, nossa, que mulher top, né? Mas ela consegue, eu não consigo.
Essas características são apresentadas em Provérbios como verdades gerais. Gente, não é só sobre esposa, são características como mulher de Deus. Ainda que você não seja casada. Qualquer mulher cristã que conhece e obedece essas verdades pode se tornar uma mulher virtuosa. Uma esposa excelente, uma amiga excelente, uma mãe excelente, uma filha excelente. Seu ministério pode crescer sob a mão educadora de um Deus fiel e amoroso. Aqui no livro ela coloca uma flor. Cada pétala tem uma característica. Dentre essas características tem a esposa excelente, a mulher excelente é temente a Deus. Então vamos lá. De 0 a 10. Você teme a Deus? De 0 a 10. Cuidadosa? De 0 a 10. Você é uma mulher cuidadosa? Respeitadora do marido? Respeitadora. Você tem respeito no falar, respeito como que você trata ele na frente dos outros? De 0 a 10. Louvada, elogiada. As pessoas olham e falam, nossa, você viu a fulana? De 0 a 10. Na sua família, você é conhecida como a briguenta ou você é conhecida como aquela que exala Deus? Destemida, não é uma mulher medrosa, corajosa, pega, faz, resolve. Abençoada pelos seus filhos. O que seus filhos falam de você? Será que seus filhos olham e falam assim, não, minha mãe é top demais? Trabalhadora. A mulher excelente não é preguiçosa. Não tem preguiça de lavar um banheiro, não tem preguiça de estender uma cama. Você chega na casa da pessoa que é bagunça, que tanto de vasilha. Ai, que eu não gosto de lavar vasilha, tem que aprender a gostar. Eu não gosto de lavar roupa, vai ter que aprender a gostar. Eu também não gosto de lavar banheiro, mas eu tenho que aprender a gostar. Eu lavo banheiro 2 vezes por semana. É, trabalhadora. Ela é boa pro seu marido. O que é ser boa? Nossa, fulana é boa, né? Ela é boa, ela é amorosa, ela é agradável pro marido. De valor excepcional. Eita glória, generosa, sábia, confiável. Será que você é uma pessoa confiável? Será que seu marido pode confiar o dinheiro na sua mão que você não vai gastar escondido? As mulheres compram bolsa nova, gente, e tem coragem de falar pro marido que ganhou de presente. Uma mulher que faz isso, ela não é uma mulher confiável. Se você mente pro seu marido uma roupa que você comprou, você não é confiável. Olha que realidade dura. Bondosa. Temente a Deus. Foi onde eu comecei. Deus tem chamado, página 19, cada esposa cristã à sua excelência. Qualquer flor pode desabrochar quando ela é cultivada pela mão de Deus. Ainda que você não seja nada dessas características, na mão de Deus você pode virar. A responsabilidade da esposa é aprender a colocar a sua confiança e a sua fidelidade em Deus e na palavra dele. Fazer o que ele manda fazer. Ah, mas eu não concordo, mas ele tá mandando fazer. Ah, mas eu não concordo, mas tá mandando fazer. A gente não faz porque concorda. Obediência não é concordar. Obediência é fazer mesmo sem concordar. Ela pode se tornar, a mulher pode se tornar o que Deus quer que ela seja se ela fizer o que ele, Deus, quer que ela faça. Fazemos, não é porque queremos fazer, fazemos porque Deus fala que tem que ser. Então, por exemplo, eu preciso respeitar meu marido. Ah, mas eu não quero respeitar ele. Ele é lerdo. Se eu não der uns gritos, o Rafael não arranca, ele é devagar quase parando. Deus manda você, ó, respeitar. Ele é o homem da casa. Ainda que ele seja manso, calmo e tranquilo. Ó, respeita, honra. Ao que chegar na frente dos outros, trata com educação, o tom de voz. Gente, o tom de voz que a gente fala com o outro tem a ver com o respeito que a gente tem pela pessoa. Você não grita e você não esbraveja com uma pessoa da rua. Ah, mas se Deus está falando que você precisa respeitar, você precisa respeitar. Vamos lá, página 19. O pecado é a única coisa que pode impedir uma mulher de se tornar uma esposa assim. Uma mulher assim. O pecado, ele é uma ofensa, é uma transgressão de qualquer dos padrões de Deus. Gente, o que é o pecado? É o descumprimento da lei. O pecado é desobedecer os mandamentos. Deus fala para fazer de um jeito, você vai lá e faz de outro. Pecado. Deus fala, não pode, você vai lá e faz. Pecado. O pecado é toda transgressão, é quando eu não cumpro aquilo que Deus falou. É falhar em confiar
e em fazer o que a palavra de Deus diz. Não confia. Eu acho que se eu fizer não vai surtir efeito. Pecado, porque você não está confiando na palavra. Pecado é tentar fazer as coisas do seu próprio modo. Olha o egocêntrico aí, na força dos braços, só. Vou fazer do meu jeito. Pecado. Em vez de fazer do modo de Deus. É presumir que Deus vai te ajudar, mesmo quando você está negando a verdade dele. Isso que acontece muito. Não, Deus vai me ajudar. Você está negando a vontade dele, a verdade dele. Você está fazendo tudo contra o que Deus falou. Não, mas Deus vai ter misericórdia, vai me ajudar. Vai não. Vai não. Isso é pecado. Pecado é pensar que pode conseguir fazer qualquer coisa sem ajuda, sem o auxílio de Deus. A má notícia é que há várias maneiras de pecar. As mulheres estão achando assim, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Não, eu não traio meu marido, eu faço a janta, eu lavo a roupa, eu sou uma ótima esposa. Será que você é uma ótima esposa? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Quando a esposa confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é salva do pecado. Ele a liberta do domínio mortal do pecado. E ela não é mais escrava do pecado. Sabendo isso, o Senhor Jesus disse dessa maneira: em verdade vos digo, todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. Se, pois, o Filho Jesus te libertar, então verdadeiramente você vai ser livre. Há auxílio disponível para cada luta da esposa contra o pecado. Então, por que ela trouxe essa questão do pecado? Porque ela fala da excelência, da excelência, da excelência, da excelência. A única coisa que pode te impedir de não ser o que Deus te fez para ser é o pecado. É o pecado de achar que você faz na força dos seus braços, é o pecado de achar que tem que ser do seu jeito, é fazer sem orar, sem pedir a ajuda de Deus, na força quando você vai ver, você já refez, você já quis resolver do seu jeito. Tá acabando, viu, gente? Concluindo aqui. Pra gente concluir esse primeiro capítulo, se a esposa é de fato cristã, se ela é crente em Jesus, se ela é de verdade uma mulher de Deus, Deus providencia todas as coisas que ela precisa e que conduzem a vida e a piedade. Deus quebra o domínio do pecado na sua vida e lhe dá o poder sobrenatural de quem, gente? Do Espírito Santo, que nela habita. Quando nós somos crentes de verdade, quando nós levamos o evangelho verdadeiramente, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então ele está falando que Deus, ele providencia todas as coisas. Ele quebra o domínio do pecado. Aquilo que te dominava. Vamos pegar um exemplo. Eu sou briguenta, eu brigo por tudo, eu perco a paciência. A falta de paciência que leva a briga e gera tumulto. Tá, isso é um pecado na sua vida. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele quebra o domínio dessa falta de paciência em você. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Então aquela que brigava por tudo, agora não briga mais. Por quê? Porque, paz e amor. Melhor é ser feliz do que ter razão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós entendemos que entre ter razão e brigar para ter razão, não, gente, bora ser feliz. Vamos beijar na boca, entendeu? Vamos passear, vamos passar um final de semana gostoso. Tem mulher que pega o final de semana que tem para curtir, fica presa dentro de casa, emburrada, um virado para um lado, o outro virado para o outro. Perde a chance de curtir o final de semana. Por quê? Porque quis ter razão. O Espírito Santo capacita essa mulher a obedecer a palavra de Deus. Ele é que te dá a capacitação, ele te dá as características necessárias para isso. E o Espírito Santo te capacita a se submeter à vontade dele. Nos capítulos seguintes, vamos examinar os detalhes específicos do que Deus nos diz em sua palavra. E veremos como aplicar o que aprendemos à nossa vida e ao nosso casamento. Ademais, Jesus disse aos seus discípulos que não se preocupassem, porque o Deus Pai lhes enviaria um auxílio. João 14, ele fala: eu rogarei ao Pai e ele dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não o vê e não o conhece, mas ele habita em vocês para sempre. Então, a promessa, a grande promessa de Deus com a nossa confissão de fé em Jesus é nos enviar o Consolador, o Espírito Santo.
Porque através do relacionamento com o Espírito Santo, nós vencemos o pecado, que é aquelas atitudes pecaminosas, e nós recebemos o fruto do Espírito. E aí a gente é bondosa pelo Espírito Santo, a gente é amável pelo Espírito Santo, a gente começa a ser boa e generosa pelo Espírito Santo, a gente passa a respeitar, tolerar, domínio próprio. São os frutos do Espírito Santo. E ele prometeu o Espírito Santo para todo aquele que crê em Jesus. Então, tudo começa com a sua entrega de vida a Jesus. Porque se você verdadeiramente entregar sua vida a Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador, você se coloca como servo. Agora não é você mais que manda na bagaça da sua vida, agora quem manda é o Senhor. Você é o servo, é sim, Senhor. Fala que o seu servo ouve. Então, ele está dizendo o quê? Aquele que recebe Jesus Cristo, recebe de presente o Consolador, que é o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a gente consegue essa excelência toda, né, gente? Pra gente terminar, uma vez que Deus tem providenciado ricamente tudo que a esposa cristã necessita, quem que tá providenciando? A força dos meus braços? Não. Deus. Quem que tá providenciando tudo que eu preciso? O Senhor. É nele. Nele recebemos. Na sua batalha contra o pecado, não há desculpa para você. Seu amoroso, misericordioso e santo Deus tem providenciado verdadeiramente tudo o que você precisa para se tornar uma esposa excelente. Para tornar-se a esposa excelente que Ele quer que você seja, a mulher que Ele quer que você seja. E mesmo quando você peca, você pode ser perdoada. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar e nos purificar, nos limpar de toda imundície. Você está preparada para começar? Pergunta da Marta, para a gente fechar o capítulo. Grande pergunta, você está preparada para isso? Você está preparada para começar uma mentoria onde você vai aprender tópicos e passo a passo para você se tornar uma mulher excelente? Se você estiver preparada, curve a sua cabeça agora e confesse a Deus que não tem sido a esposa que Ele quer que você seja. Se você quer entrar nesse desafio, se você quer levar a sério, né? Você precisa fazer um compromisso de assistir às lives, de ler o livro, de poder mudar nas suas atitudes, né? Porque eu não tenho como ir aí e mudar você. Só você pode mudar você mesmo. Então, curva a sua cabeça. Confessa para Deus, fala, Deus, tô longe de ser isso tudo aqui. Eu não respeito meu marido, eu vou ler que processo. Confessa para Deus. Eu não sou cuidadosa, a casa é uma bagunça, eu deixo tudo para depois, eu procrastino tudo. A quantidade de gente que manda para mim, Rafa, eu sou procrastinadora, eu deixo tudo para depois, tudo que eu começo eu não termino. Você não tem sido cuidadosa. Fala, Deus, eu não tenho respeitado meu marido. Confessa isso para Ele. Deus, meus filhos só reclamam, meus filhos não gostam de mim, meus filhos não querem morar comigo. Eu não tenho sido sábia, eu não sou uma esposa confiável, eu gasto dinheiro e eu não falo para ele, eu escondo do meu marido o que eu fiz. Eu não sou confiável, confessa isso para Deus, porque isso é pecado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você não é uma pessoa confiável, se o seu marido não pode confiar em você, se ele não pode contar um segredo que você sai contando para sua mãe, que você conta para as irmãs. Quantas vezes a gente escuta, não, Rafa, eu não posso contar nada para minha esposa, porque tudo que eu falo, ela conta para a mãe dela. Tudo sua mãe tem que saber. Você não é uma mulher confiável, você precisa pedir perdão para Deus, você tem que se arrepender. Você não é boa pro seu marido, você não é generosa, você não é excelente. É cada um por si, todo mundo, como que é? E cada um por todos, como que é? Cada um por si. Ah, não sei como que é que fala esse ditado, não, mas o povo fala. Não, aqui em casa é cada um por si. Cada um faz sua comida, cada um lava sua roupa, cada um faz... Aonde que tá a excelência nisso? Aonde que tá a excelência? E aí ela fala, confesse para Deus e peça a Deus ajuda. Então agora é a hora de você orar, é a hora de você falar, Deus, eu tô errando, eu tô muito longe de ser excelente. Reconheça que você tem sido egocêntrica. Reconheça que você se colocou no centro de tudo. Que se o seu marido não fizer o que você gosta, não serve. Se não passeia nos lugares que você quer passear, não serve. Se ele não está disponível no tempo que você quer, não serve.
Peça a Deus ajuda para que você possa se tornar, através da graça dele, que é o favor dele, uma esposa excelente do jeito que ele quer que você seja. Você pode fazer uma oração semelhante a essa. Então ela coloca uma oração aqui, eu vou ler essa oração. Se você quer fazer esse compromisso, se você está disposta a mudar, muda eu, Senhor. Muda eu como mulher, muda eu nos meus relacionamentos, porque talvez você não é casada, mas você tem outros relacionamentos em conflitos na sua vida, né? Talvez você tenha conflitos, né, pessoais, conflitos em família, conflitos com os filhos, não sei. Porque talvez essa excelência que você está buscando aqui, talvez não é nem uma excelência em relação ao casamento, mas em relação no todo, tá tudo ruim. Aí você vai falar, não, eu tenho uma seguidora minha, a Kelly Aida, né? Aida Kelly, não sei se a Aida vai estar me escutando, mas a Aida fala todo dia, todas as minhas lives ela escreve, eu preciso morrer, nascer de novo. Ai, Rafa, eu preciso morrer. Eu falei, é isso mesmo, Aida. Todo dia a gente morre. Todo dia tem que morrer e nascer de novo. Então, eu vou fazer a oração que a Marta escreve aqui no livro. E se você, né, entende que você precisa se arrepender dos seus posicionamentos, da sua maneira de ser, talvez você é egocêntrica, tudo tem que ser do seu jeito, talvez você é feminista, você quer ter o controle de tudo e de todos, talvez você foi a filha única, mimada, que tudo tem que ser do seu tempo, do seu jeito, talvez você reconhece que você tem um coração obstinado, que não só serve a sua palavra e você é a dona da verdade, enfim. O arrependimento gera perdão de Deus na nossa vida. E junto com o perdão vem a graça, que é um favor que a gente não merece. Porque por merecer, nós não merecemos nada. Mas Jesus nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo da verdade, né? Então feche seus olhos aí e eu vou recitar essa oração, essa reza aqui, né, pronta. E se você quiser fazer essa oração, repita comigo, né? Querido Deus, eu, Rafa, fala seu nome, confesso que eu não tenho sido a esposa que o Senhor quer que eu seja. Querido Deus, eu, Rafa, fala seu nome, confesso que eu não tenho sido a esposa que o Senhor quer que eu seja. Preciso da sua ajuda para tornar-me essa esposa. Comprometo-me agora a fazer do meu ministério para com o meu marido o primeiro ministério da minha vida. Ensina-me o que preciso saber. Quero que a minha vida e o meu relacionamento com o meu esposo glorifiquem a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Igreja viva! Se você fez essa oração e deseja mudar, tenha certeza de que Deus a ouviu e responderá a sua oração. Pois em 1 João 5,14 diz, eu vou ler aqui na minha Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Fala assim, ó. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Quando nos aproximamos de Deus, a confiança que nós temos é que se nós pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, lembre-se que é aquilo que a gente pede de acordo com a vontade de Deus e não com a sua própria vontade. Ele nos ouvirá. Glória a Deus por esse capítulo. Esposa excelente. Quem a encontra? Feche o primeiro capítulo, essa primeira live, né? Trazendo à sua mente o entendimento de que é necessário uma mudança de rota. A Marta falou uma coisa muito interessante. Ela diz, como que você vai ser uma coisa que você não sabe o que é? Então ela narrou o que é uma esposa excelente. Dentro da florzinha aqui, eu li com você as características. O livro de Provérbios 31 vai revelar o que é que Deus espera de você. Leia o texto, estude Provérbios 31. E você precisa entender quem eu preciso ser. Você precisa mirar o alvo para você saber aonde você deve chegar, né? Então esse primeiro capítulo teve como objetivo te levar à visão do que é ser excelente, olhar para você
se você é ou se você não é. O que pode te impedir, ainda que você olhe tudo isso e fale, isso é impossível. Não, a palavra de Deus diz que em Cristo nós podemos, sim, buscar a excelência. E outra, somente o pecado pode impedir que você seja. Se você escolher viver pelo pecado, realmente você não vai conseguir. Somente o pecado pode impedir você de buscar excelência nos seus relacionamentos. Então analise se o que você precisa não é se arrepender dos seus pecados, porque talvez o que você está precisando é de arrependimento, é mudança, né? Senhor, muda eu. Porque quando a gente entende aonde a gente quer chegar, a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Aí você faz uma análise, será que essa meta eu consigo? Será que eu tô sendo? Não tô sendo. Então aí eu recalculo a rota. Se eu não sou respeitosa, agora eu vou maneirar no meu tom de voz. Se eu não sou confiável, vou aprender a segurar minha língua dentro da boca. Se eu tenho atitudes que desonram, eu vou começar a mudar meu comportamento. Então, quando nós olhamos para essa excelência, nós temos um alvo. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. E o que tem nos impedido de chegar? Os pecados. Então, nos arrependemos, decidimos recalcular essa rota. E bora pro próximo capítulo para a gente aprender aí o que Deus tem para nós. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal. Todas as lives do livro vão estar numa playlist específica, Mentoria, Esposa de Excelência. Vai ter live 1, live 2, live 3, você vai assistindo. Você que chegou agora, né? Às vezes nós já até encerramos esse livro e você tá vendo um ano depois. É só você seguir a sequência das lives, né? Eu vou acompanhando aqui no livro. Ainda que você não tenha o livro, eu vou lendo junto, discutindo com vocês a leitura, trazendo alguns exemplos, trazendo a reflexão. E eu quero muito pedir que você deixe um comentário para mim. Você que tá fazendo esse desafio, que vai levar ele do início até o final, aí nos comentários, qual foi a parte que Deus mais falou ao seu coração, que mais te impactou. E eu vou acompanhando vocês aqui pelos comentários, que eu conseguir responder, eu vou respondendo. Chame suas amigas, se você conhece alguém que está enfrentando um momento no casamento desafiador, alguém que está para se divorciar, né? Todo mundo tem uma amiga aí que está passando um perrengue. Fala, olha, faz a mentoria com a pastora Rafa, né? Eu estou orando por todas vocês que estão aqui comigo, por isso que é bom vocês deixarem os comentários para me saber os nomes das pessoas, porque quando eu for orar pela mentoria, eu vou bater os nomes de joelho, pedindo ao Senhor uma mudança de vida para você, né, no seu comportamento, para que o Senhor mude a sua história, para que você possa dar testemunho dessa mentoria, né? E quando você começar a viver as experiências de transformação, me manda mensagem, entra em contato comigo, @diário da Rafa, para que você possa me relatar as experiências que você está tendo através desse vídeo aqui no YouTube. E para fechar, nós temos uma mentoria particular, né? Eu tenho um grupo onde eu faço um trabalho personalizado com algumas pessoas, inclusive toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos tendo um encontro, né? Através do Google Meet, pela essa mentoria. Eu tenho um perfil no Instagram fechado do Google Meet, eu vou colocar aqui o telefone para você entrar em contato pelo WhatsApp. Se você chegou por esse vídeo e você quer participar dessas aulas, você quer entrar na mentoria com o grupo fechado, uma vez por semana eu vou ter um encontro com as meninas da mentoria particular, onde nós vamos discutir esse assunto, né? Então na próxima quinta, o vídeo vai ao ar toda terça-feira às 18 horas, mas na próxima quinta-feira eu vou entrar ao vivo com as mulheres, né? E eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir o que vocês viram de novo, o que impactou, quais são as dificuldades, o que tem mais dificuldade de mudar, né? Aonde está esse pecado? Será que vocês conseguiram enxergar? Não conseguiu? Então, se você quiser participar dessa mentoria particular, né? O valor da mentoria é R$14,90, é uma oferta que vocês, né? Abençoa a minha vida, a vida do Pedro. Lá vocês também têm acesso, né? A stories, vocês têm acesso a aulas com o pastor Pedro também. E a Priscila vai explicar isso para vocês nesse telefone. E você pode ter acesso, então, a essa aula da mentoria, né? Então, quero convidar todo mundo a participar. E se você entrou atrasado, lembre que toda aula fica gravado nesse perfil da mentoria. Então, vamos supor que você está chegando na terceira, na quarta live, você pode acessar essas aulas, porque elas ficam gravadas, tá? No perfil da mentoria. Então, fica aqui meu convite para você. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, Esposa de Excelência. Bora na próxima semana para o nosso segundo capítulo. Que Deus fale fortemente ao seu coração, ore por isso e não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Beijo, beijo, beijo. Fui!